Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje finalmente eu tô aqui para compartilhar o passo a passo dessa bolsa linda de crochê que eu fiz utilizando o fio Barroco 4 da Círculo. Eu amei tecer esse projeto, a bolsa ficou maravilhosa, ficou enorme e super espaçosa. E eu tô deixando aqui na tela mais informações para vocês sobre o material utilizado. Eu já quero pedir um pouquinho de paciência durante o passo a passo, porque para gravar a videoaula eu usei exatamente essas duas cores de fio, o fio preto e o fio cinza. Então, para quem for mais iniciante no crochê e não conhece bem como faz os pontos básicos que eu utilizei aqui nesse projeto, pode ser que na parte do fio preto tenha um pouquinho de dificuldade na hora da visualização. Mas nesse caso, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link da aula de crochê do zero como conteúdo de apoio. Então, qualquer coisa, é só usar essa aula que eu estou indicando aqui na descrição e depois voltar aqui para esse vídeo para vocês acompanharem as informações do passo a passo. E o projeto é super fácil, eu garanto para vocês que do iniciante ao avançado vai tirar de letra para confeccionar a peça. É só prestar atenção nos detalhes e saber fazer o crochê do zero que vai dar tudo certo. E antes de começar a aula, eu já quero pedir para quem for a primeira vez me assistindo já se inscrever aqui no canal, ativar o botão de sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos e também já dá um like no vídeo, comenta para me dizer o que achou e compartilha esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas também conheçam o meu trabalho. A interação, o engajamento de vocês aqui nos meus conteúdos é extremamente importante para que mais pessoas conheçam o meu conteúdo e que eu possa continuar crescendo aqui dentro da plataforma. Então eu conto com o apoio de vocês. E agora é só ficar de olho em todas as dicas, em todas as informações e bora tecer essa peça linda junto comigo. Para fazer essa bolsa, a gente vai precisar de 5 quadrados iguais a esse, e aqui no meu projeto eu estou utilizando apenas duas cores de fio do Barroco 4. Mas se vocês quiserem, podem inclusive fazer a peça super colorida utilizando aqueles restinhos de fio que estão parados aí na gaveta. Cada um dos meus quadrados vai ter a medida de 30 por 30 centímetros, e se vocês quiserem fazer a bolsa menor ou maior, é só diminuir ou aumentar o tamanho de cada uma das partes da peça, de cada um dos quadrados. Para começar cada um dos quadrados, a gente vai trabalhar 4 correntinhas. Então, eu faço aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. E para fechar esse cordão de correntinhas, eu vou introduzir a minha agulha dentro da primeira correntinha que eu trabalhei e faço um ponto baixíssimo. Vai ficar bem apertadinho mesmo e para quem quiser pode começar fazendo com o anel mágico. Agora, eu vou trabalhar aqui 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui eu tenho um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora eu vou dar uma ajustadinha aqui, já vou puxar para sobrar mais espaço das minhas correntinhas iniciais. Faço 2 correntes e faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Eu tenho 3 bloquinhos de 3 pontos altos e aqui eu tenho aquelas 4 correntinhas que eu iniciei essa carreira. Dessas 4 correntinhas, 2 delas vão representar um ponto alto e 2 correntinhas vão representar esse espacinho que fica entre um bloquinho e outro. Então, para finalizar essa primeira carreira do quadradinho, eu vou fazer 2 correntinhas e agora eu vou trabalhar 2 pontos altos. E daí eu vou completar esse bloquinho de 3 pontos altos com aquelas 2 primeiras correntinhas que eu fiz no início da carreira. Então, eu tenho 2 pontos altos que eu teci normalmente. Agora, eu vou introduzir a minha agulha dentro da segunda correntinha que eu iniciei a carreira e fecho com um ponto baixíssimo. Ó, então, eu tenho um quadradinho aqui pro início do meu projeto. Agora, eu vou fazer uma correntinha aqui só para prender bem essa finalização e vou cortar a ponta do fio. Depois de cortar a ponta do fio, é só puxar e ajustar aqui essa última correntinha que a gente fez para ficar bem alinhadinho. Agora eu vou iniciar a segunda carreira do meu quadrado com a nova cor de fio. Então, eu venho aqui nesse espaço
onde eu tenho 2 correntinhas, bem aqui onde eu terminei a carreira, já logo em seguida, ó, eu já vou usar esse primeiro espaço para iniciar a carreira nova. Aí eu vou pegar minha nova cor de fio, vou deixar uma pontinha sobrando assim, vou puxar aqui por dentro desse espaço das 2 correntinhas, pego o fio que vem lá do novelo, faço uma correntinha e agora eu vou trabalhar um ponto baixo e uma correntinha para representar o primeiro ponto alto da minha carreira. E eu já vou puxar esse ponto alto aqui bem pro início desse meu espaço. Agora eu vou trabalhar mais 2 pontos altos, um do ladinho do outro, para formar um bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes e faço aqui, dentro desse mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Então, na quina do quadradinho, eu fiquei com 2 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou pular esse bloquinho aqui da carreira anterior e dentro desse espaço aqui, eu faço de novo 2 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, formando um leque na quina. Ó, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos novamente. Eu sei que o fio é preto, que fica um pouquinho difícil da visualização, mas para caso vocês não saibam fazer o crochê, caso você seja bem iniciante, aqui no canal já tem uma aula que eu explico como fazer crochê do zero. Vocês podem dar uma olhadinha lá nessa aula e voltar aqui depois, que daí o entendimento vai ficar mais fácil. Então, eu fiz aqui nas 2 quinas do quadradinho, 2 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Aqui, para separar uma quina da outra, eu faço apenas uma corrente e vou para a próxima quina. Então, nas quinas, eu faço 2 correntes para separar os 2 bloquinhos de 3 pontos altos. E de uma quina para outra, eu preciso fazer apenas uma correntinha. Então, eu vou terminar aqui essa minha carreira. Ó, aqui fiz uma correntinha apenas. Vou finalizar a minha carreira. E logo em seguida, eu já começo mais uma carreira junto com vocês. Terminando aqui a segunda carreira, eu faço apenas uma correntinha para separar uma quina da outra. E sobre aquela correntinha que eu iniciei o primeiro ponto alto da carreira, que eu tinha feito uma correntinha para prender o fio aqui. Depois eu fiz um ponto baixo e uma correntinha para representar o primeiro ponto alto. E agora sobre essa correntinha eu faço um ponto baixíssimo para fechar minha carreira. E aqui eu faço de novo mais uma correntinha para prender bem a finalização da minha carreira e corto esse pedaço de fio. Cortei a ponta do fio preto, daí é só puxar e ajustar bem a tensão aqui da finalização da carreira. E vou voltar a trabalhar com o fio na cor cinza, agora vai ficar mais fácil de vocês conseguirem visualizar novamente. Então, nesse próximo espaço aqui, ó, das correntinhas da quina, eu venho com a minha nova cor de fio, faço aquele mesmo esquema, deixando uma ponta para poder fazer a finalização do arremate depois e puxo aqui por dentro do meu quadradinho, por dentro das correntinhas da quina do meu quadradinho. Vou buscar o pedaço de fio que vem do novelo, segurando ainda a outra ponta para não escapar. Faço uma correntinha para prender aqui dentro desse espaço e faço agora um ponto baixo e uma corrente para representar o primeiro ponto alto da carreira. E dou aquela puxadinha aqui bem pro início desse meu espaço. Agora eu faço mais 2 pontos altos para formar um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntes e faço mais 3 pontos altos dentro desse mesmo espaço aqui da quina. Ficando com esse lequezinho aqui. Agora, para ir para o próximo espaço, eu vou fazer apenas uma correntinha. E dentro desse espacinho aqui, ó,
que já tá entre uma quina e outra, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha e já vou chegar na próxima quina. Aí, eu faço 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Faço uma corrente e vou passar para esse espacinho que tá entre uma quina e outra. E faço 3 pontos altos. Então, nas quinas, a gente sempre trabalha 2 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. E para separando aqui os outros bloquinhos, a gente sempre faz apenas uma correntinha. Ó, uma correntinha e passo para a próxima quina. O que vai acontecer daqui para frente, conforme a gente for aumentando as carreiras do quadrado, é que a gente vai aumentando a quantidade de bloquinhos de 3 pontos altos aqui entre uma quina e outra. Então, aqui, por exemplo, na próxima carreira, eu já vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos aqui e outro bloquinho de 3 pontos altos aqui. E eu sempre vou separando eles por apenas uma correntinha. Então, eu vou continuar fazendo o meu quadradinho, seguindo esse ritmo que eu ensinei para vocês agora. Sempre alternando a cor do fio a cada carreira. Então, conforme eu já falei para vocês, eu escolhi fazer a minha peça utilizando apenas 2 cores de fio, mas se vocês quiserem, podem utilizar várias cores e fazer a peça bem colorida. Então, chegando aqui no final da minha terceira carreira, eu fiz uma correntinha. E para fechar a carreira em círculo, eu vou introduzir a agulha dentro daquela correntinha que eu fiz para representar o primeiro ponto alto da carreira. E fecho com um ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha e vou cortar a ponta do fio. Depois de cortar a ponta do fio, a gente puxa, dá aquela ajustadinha e temos mais uma carreira finalizada. Então, conforme eu expliquei para vocês, é só continuar tecendo carreira por carreira, nesse ritmo que eu acabei de mostrar agora, no passo a passo. Então, eu vou continuar tecendo até finalizar a medida total do meu quadrado, que é de 30 por 30 centímetros. E depois que eu tiver finalizado todos os 5 quadrados que eu preciso para montar minha peça, eu retorno para mostrar para vocês o resultado e o próximo passo. Depois de finalizar os 5 quadrados que a gente vai precisar para a peça, o próximo passo é dar início à montagem fazendo as costuras. Então, primeiro, a gente vai posicionar todos os quadrados dessa forma aqui para poder ter um entendimento melhor do que a gente precisa fazer. E a gente vai fazer a costura dos 4 quadrados que estão na ponta, nesse quadrado que está no meio. Esse quadrado aqui vai ser o fundo da bolsa. Depois que a gente finalizar a costura desses 4 quadrados nesse quadrado central, a gente vai unir essas partes aqui, ó. Então, a gente vai juntar essas partezinhas, vai juntar essas outras aqui, aquelas duas lá e essas duas aqui. Para fazer a costura, já tem uma videoaula aqui no canal que eu explico para vocês com detalhes como fazer isso. Mas eu vou fazer a costurinha um pouquinho diferente aqui nessa peça para ela ficar um pouco mais reforçada, então eu vou mostrar essa partezinha para vocês. De qualquer forma, eu vou deixar o link do vídeo de costura no crochê aqui na descrição do vídeo, caso vocês também queiram assistir. A última carreira que eu teci em cada um dos meus quadrados foi com o fio preto, então para dar o exemplo da costura para vocês aqui no vídeo, eu achei melhor utilizar o fio na cor mais clara. Mas depois que eu terminar essa costura de exemplo, eu vou desmanchar essa costurinha feita com o fio cinza e vou utilizar o fio preto, que é para não ficar nenhuma marcação. Então, para começar essa costura, eu vou passar primeiro aqui a minha agulha de tapeçaria bem na correntinha que tá na quina de um dos quadrados. Eu peguei aqui 2 quadrados, ó, para começar a unir. E daí eu vou amarrar essa pontinha de fio, para poder prender ele. E agora sim eu vou começar a costura de um dos quadrados da lateral na parte central da minha bolsa. Então, para começar a fazer isso, eu vou passar aqui, ó, pegando a minha correntinha pelas 2 perninhas, pelos 2 fiozinhos que formam ela. Isso aqui que eu falei pra vocês que vai ficar diferente lá da outra aula, onde eu explico como fazer costura no crochê. Porque aqui eu quero fazer a costura bem reforçada, lá na outra aula eu sempre indico pra pegar uma perninha apenas da cabecinha do ponto. E como aqui é uma bolsa, que pode ser que a gente coloque um pouco de peso, é melhor ficar com a costura mais reforçada.
Então, eu vou pegar as 2 perninhas de fio sempre de cada um dos pontos. Então, eu passo a minha agulha aqui e aqui também na outra correntinha da quina do outro quadrado. Passo a agulha, passo o meu fio e agora eu já cheguei aqui no bloquinho, ó, dos pontos altos. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Cada cabecinha de ponto tem 2 fiozinhos, ó. Aqui tem um fiozinho e aqui tem outro. Eu vou passar a minha agulha pegando os 2 fiozinhos da cabecinha do ponto de um dos quadrados e também do outro quadrado. Aí, eu passo a minha agulha passando o meu fio, sempre dando uma puxadinha para ajustar a tensão. Esse fiozinho aqui vai acabar atrapalhando às vezes um pouquinho, mas depois ele acaba ficando para trás e fica mais fácil. Aqui, de novo, a gente tem um ponto alto. Pego os 2 fiozinhos da cabecinha do ponto, passando a agulha por baixo deles, e faço isso nos 2 quadrados. Dou uma ajustadinha na tensão. Aqui de novo, no próximo ponto alto. E ajusto a tensão. Cheguei aqui na correntinha agora. Então, eu pego as 2 perninhas da correntinha dos 2 lados. Aqui cheguei no bloquinho com os pontos altos, ó. Então, eu tenho aqui um fiozinho, outro fiozinho. Passo a minha agulha aqui por baixo da cabecinha do ponto. E passo a minha agulha. E daí é só a gente fazendo isso de acordo com as orientações que eu passei para vocês anteriormente. Costurando primeiro os 4 quadrados no quadrado central, que vai ser a base da bolsa. E depois, a gente faz a costura das laterais para unir os quadrados e fazer o fechamento da estrutura da bolsa. E conforme a gente for costurando, vai ficando dessa forma aqui, ó. A costura fica bem forte, fica bem firme. Então, mesmo puxando, ela vai ficar bem firme. E utilizando depois o fio com a mesma cor da última carreira que a gente teceu, não vai nem aparecer. Depois de finalizar as costuras seguindo as orientações de montagem que eu passei para vocês, esse vai ser o resultado. E para vocês terem uma ideia, aqui a medida mais larga da peça ficou com cerca de 62 centímetros. E do topo até o fundo ficou com cerca de 41 centímetros. Agora, a gente vai fazer os acabamentos lá na parte de cima, para depois começar a fazer as alças da bolsa. Para fazer o acabamento da parte de cima da bolsa, eu vou trabalhar 4 ou 5 carreiras de pontos baixos. Eu vou fazer isso utilizando fio preto, mas para dar o exemplo aqui para vocês, para facilitar a visualização, eu vou utilizar o fio cinza. Depois que eu terminar o exemplo, eu vou desmanchar e refazer com o fio preto. Para começar essa primeira carreira de pontos baixos, eu vim bem aqui na costura da emenda de um quadradinho no outro, e eu vou iniciar pela quina de um dos quadrados, pegando o meu fiozinho. Então, vai ser aquele mesmo esquema quando eu tinha mostrado para vocês no início de cada carreira da parte dos quadrados. Eu vou deixar uma pontinha de fio aqui pro avesso para poder fazer o arremate depois e prender bem essa ponta de fio. Então, eu passo o meu fiozinho por aqui, inicio fazendo apenas uma correntinha para dar uma leve prendida no fio. E aqui do ladinho eu já vou fazer um ponto baixo, ó. Fiz um ponto baixo e agora eu vou fazer um ponto baixo sobre cada um desses 3 pontos altos do meu bloquinho. Para fazer isso, eu vou introduzir a minha agulha na cabecinha do ponto. Então, eu passo a agulha debaixo dos 2 fiozinhos que formam a cabecinha do meu ponto alto. E faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto alto e faço a mesma coisa. Passo a agulha debaixo das 2 perninhas do fio que formam a cabecinha do ponto e faço um ponto baixo. E quando eu chegar aqui na parte da correntinha, eu passo a agulha debaixo da correntinha e faço um ponto baixo. E é só seguir fazendo isso até o final da carreira. Um ponto baixo para cada ponto alto dos bloquinhos. E chegando nas correntinhas, a gente faz um ponto baixo. E a gente vai seguir fazendo isso até o final da carreira. E depois, para fechar a carreira em círculo, a gente fecha com um ponto baixíssimo, da mesma forma que eu tinha mostrado para vocês quando a gente estava fazendo os quadrados. Então, para não precisar tecer toda a carreira com essa cor de fio, que não vai ser a carreira, que não vai ser o fio que eu vou utilizar,
eu já tô dando essa dica para vocês, que é para fechar a carreira em círculo com um ponto baixíssimo. Depois, para continuar tecendo as próximas carreiras de pontos baixos, a gente sempre vai introduzir a agulha na cabecinha do ponto, ó. Então, a gente vai passar a agulha por baixo dos 2 fiozinhos da cabecinha do ponto baixo e vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior para fazer o acabamento da bolsa. Então, eu vou fazer aqui com o meu fio preto, trabalhando de 4 a 5 carreiras de pontos baixos para fazer esse acabamento e depois eu retorno para mostrar para vocês como ficou o resultado. Eu fiz 4 carreiras de pontos baixos e esse ficou o resultado na parte de cima da bolsa. O próximo passo agora é dar início à formação das alças. Aqui na parte de cima da bolsa a gente tem 4 quadrados então, né? Que a gente costurou naquele quadrado da parte da base. Então, eu posicionei a minha peça dessa forma aqui e esses quadrados das extremidades ficaram dobradinhos, ó. Então, eu tenho uma costura aqui, outra costura aqui, uma costura aqui e a outra costura aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer as minhas alças passando de uma dessas costuras para essa daqui. Então, eu começo a alça desse lado, vou construindo ela, fazendo uma tira e depois eu vou costurar nessa parte aqui, deixando a largura da alça centralizada na parte da costura. Eu vou fazer isso desse lado e vou fazer isso do outro lado também. Então, a bolsa vai ter 2 alças. Eu ainda vou testar para ver como que eu vou fazer, qual vai ser a medida, se eu vou fazer em ponto baixo ou ponto alto. Provavelmente eu vou fazer em ponto baixo para ficar mais reforçado, porque a bolsa ficou grande, ficou pesadinha. Mas eu vou fazer os testes aqui e depois eu retorno para mostrar como ficou o resultado para vocês, tá bom? Eu já fiz uma das minhas alças para saber como que eu ia fazer, como que ia ficar, e agora eu vou iniciar o passo a passo da outra junto com vocês. Depois, quando as duas estiverem prontas, eu mostro o resultado final, ok? Então, conforme eu falei para vocês, eu vou centralizar o meio do início da alça bem na partezinha aqui da costura de um quadrado para o outro. E aqui eu já coloquei a minha agulha no pontinho que eu quero fazer, que eu quero começar. Eu vou utilizar aqui no total 10 pontos baixos para fazer a largura da minha alça, e com o material que eu estou utilizando e a minha tensão de ponto, a alça vai ficar com 5 centímetros de largura. Então, vão ficar 5 pontos baixos para um dos lados de um quadrado e 5 pontos baixos para o outro lado de outro quadrado. Eu vou trabalhar toda a minha alça em pontos baixos, só que aqui eu não vou trabalhar em carreira circular, eu vou trabalhar em carreira de vai e vem. Então, daquele mesmo jeito que eu já tinha falado para vocês, eu coloco o meu fio aqui, passando pelo pontinho, deixando uma perninha aqui para fazer o arremate depois pelo lado avesso. E vou iniciar fazendo uma correntinha. Agora que eu fiz essa correntinha, eu vou fazer aqui um ponto baixo dentro desse mesmo espaço que eu iniciei, porque essa correntinha aqui tá valendo só para eu conseguir prender um pouquinho do fio, tá? Então, essa correntinha não vale como um ponto nessa primeira carreira. Eu sei, gente, que vai ficar um pouquinho difícil de visualizar por causa da cor do fio, mas sabendo a lógica de como fazer o ponto baixo, é super tranquilo de vocês fazerem. Então, é só prestar atenção no passo a passo que vocês vão conseguir entender. E se por acaso vocês ainda não têm ideia de como fazer esses pontos que eu já mostrei aqui nessa videoaula, tem videoaula aqui no canal de crochê para iniciantes, de crochê do zero, eu vou deixar os links disponíveis aqui na descrição do vídeo para vocês, ok? Então, eu vou trabalhar agora aqui do lado, nos próximos pontos baixos, um ponto baixo para cada um dos próximos 9 pontos baixos. Então, eu tinha feito um aqui no início da carreira, fiz o segundo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui eu fiz a largura que eu quero a minha alça, então o meio dela ficou bem centralizado aqui na costura de um quadrado para o outro. Como a gente vai trabalhar em carreiras de vai e vem, a cada carreira finalizada, a gente tem que virar o trabalho. E a cada carreira que a gente for iniciar, a gente vai fazer uma correntinha, e essa correntinha vai representar o primeiro ponto baixo da carreira. Então, todas as próximas carreiras, a gente sempre vai iniciar com uma correntinha. E uma dica bem importante, bem valiosa aqui para não correr o risco de estreitar ou de aumentar a largura da alça, é sempre contar a quantidade de pontos. Então, se eu iniciei a primeira carreira com 10 pontos, eu tenho sempre que tecer 10 pontos em cada carreira. E a gente conta como um ponto essa correntinha inicial aqui. Então, eu já fiz um ponto e agora eu vou tecer
um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior, sempre introduzindo a agulha, pegando as duas perninhas de fio do ponto, tá? Vou passar a agulha sempre por baixo dessas duas perninhas de fio. Então, eu já tinha feito um ponto baixo, representado pela correntinha, fiz o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ponto baixo, sétimo, oitavo, nono e 10º ponto baixo. Normalmente, o último ponto que a gente for fazer, que a gente for pegar bem na bordinha, vai ser um pouco mais difícil, um pouco mais apertadinho. Então, nesse caso, eu gosto sempre de virar a agulha, o ganchinho da agulha, porque eu acho mais fácil de laçar o ponto da carreira anterior, mas isso fica a critério de cada um. Essa é a maneira que eu acho mais fácil. Aí eu coloco a agulha desse jeito aqui, ó, porque pra mim fica mais fácil. Depois eu coloco ela na posição que a gente precisa pra tecer o ponto. E daí eu puxo lá a laçadinha do fio que vem do novelo pra finalizar esse pontinho. Então a primeira e a segunda carreira aqui da minha alça já estão feitas, trabalhando 10 pontos baixos na largura dela. Então, agora é só continuar tecendo de acordo com esse passo a passo que eu mostrei para vocês, até completar 50 centímetros de comprimento na alça, que daí depois a gente vai fazer a costura aqui, centralizando na outra emenda dos dois quadrados. Então, depois de finalizar os 50 centímetros, eu vou fazer a costura lá do outro lado com a agulha de tapeçaria, de acordo com as mesmas orientações que eu mostrei para vocês a costura dos quadrados. E depois que eu finalizar essa parte da peça, eu retorno para mostrar para vocês ela em tamanho real, com todos os acabamentos feitos. E depois de finalizar as duas alças conforme as orientações que eu passei para vocês e esconder todas as pontinhas de fio que sobraram para o lado avesso da peça, a bolsa tá prontinha para ser usada. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham gostado de aprender mais esse projeto aqui comigo. Quem gostou, não esquece de dar um like, de comentar e de compartilhar o vídeo nas redes sociais. Muito obrigada por assistirem até aqui, um super beijo pra vocês e a gente se vê no próximo. Tchauzinho!